Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos mais 2 relatos envolvendo o Guardião dos Cemitérios. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. Tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Heloísa, eu tenho 38 anos e sou moradora de Campinas, São Paulo. Eu vou contar um fato que aconteceu na minha infância. Esse fato aconteceu no Cemitério da Saudade, aqui em Campinas. A minha falecida avó, Orlandina, uma vez por semana visitava o túmulo da Maria Jandira. É um dos túmulos mais famosos do Cemitério da Saudade. E algumas vezes que a minha avó ia fazer orações no túmulo da Maria Jandira, eu a acompanhava. Ela me buscava na escola e íamos para o cemitério. A escola em que eu estudava não era tão longe assim do Cemitério da Saudade. Em uma dessas vezes a minha avó passou. Havia chovido a manhã inteira e já no início da tarde as nuvens já estavam se formando. Nós duas fomos caminhando pelas calçadas dos bairros e a minha avó foi até o túmulo da Maria Jandira. Ela se abaixou e pediu que eu me abaixasse. Até então eu nunca havia feito nenhuma oração para Maria Jandira. Quando eu me abaixei e fechei os olhos, a minha avó começou a orar um Pai Nosso e uma Ave Maria, e eu a acompanhei. Então a minha avó ficou em silêncio fazendo uma oração. Só que começou a dar um arrepio no meu corpo, que começava lá dos pés e subia até a minha nuca. Eu abri os olhos e olhei para trás e não vi ninguém. Fechei os olhos novamente e voltei a ficar ali em silêncio. Novamente aquele arrepio percorreu todo o meu corpo. Eu me levantei e fiquei olhando para os lados. Eu não via ninguém. Começou a chover e a minha avó retirou um guarda-chuva da sua bolsa, me deu, retirou o outro e ficou com ela. Minha avó terminou as suas orações e saímos de lá. Enquanto estávamos caminhando, a minha avó Orlandina me perguntou: "Você viu alguma coisa no cemitério?" Eu olhei para ela meio que assustada, pois eu achei que ela não havia percebido que eu havia me levantado. Eu disse: "Não, vovó. Eu apenas senti um arrepio muito grande que percorreu todo o meu corpo." E ela perguntou: "Você não viu ninguém mesmo?" E eu disse: "Não, eu não vi ninguém." E então ela começou a falar: "Ainda bem que você não o viu." E eu perguntei: "Não vi quem, vovó?" E ela continuou: "Você não viu o guardião do cemitério que estava atrás de nós?" Aquele arrepio que eu senti antes voltou, só que mais forte. Eu senti até um aperto no meu peito e perguntei: "Que guardião, vovó?" E ela continuou: "Todo cemitério tem um guardião, e o guardião aqui do cemitério esteve próximo de nós. Quando você sentiu a presença dele, você deve ter olhado para trás, não é? E não viu nada, mas ele estava a alguns metros de você. É que você ainda não tem o dom de ver. Um dia você terá." Eu continuei caminhando dentro daquele cemitério com um medo tremendo. E a minha avó então pediu para que eu ficasse parado em um local, enquanto ela ia jogar as embalagens das velas que ela havia acendido no túmulo da Maria Jandira. E eu fiquei ali, segurando aquele guarda-chuva. Quando eu voltei o meu olhar na direção de onde nós estávamos vindo, ao longe eu vi um homem. Ele estava todo de preto, com um sobretudo que ia até os pés. Ele estava a cerca de 40 metros de onde eu estava, e ele ficou ali parado, com um chapéu na cabeça que eu não conseguia ver o rosto. Se voltou na direção da rua principal do cemitério e foi caminhando. A minha avó viu que eu estava olhando na direção daquele homem. Ela me falou: "Eu não disse que você iria ver um dia? Você acabou vendo ainda hoje. Talvez ele quis se mostrar para você ainda nessa tarde." E deu uma risada. Quando a minha avó riu, eu fiquei com muito medo e pedi para nós duas irmos embora. A partir daquele dia, eu não quis mais voltar no cemitério com a minha avó para fazer orações no túmulo da Maria Jandira. Eu sei que não é um relato tão assustador assim, mas que eu senti a presença e vi o guardião do cemitério, eu vi. Depois de muito tempo, eu conheci a doutrina espírita, ao qual eu sigo até hoje.
E eu sei que nessa época eu estava iniciando o meu desenvolvimento na espiritualidade. Hoje eu vejo diferente, que aquilo não era um monstro, muito menos algo assustador. É que muitas pessoas o veem no cemitério e acham que ele irá fazer mal. Mas às vezes quando ele vem, é porque as pessoas estão fazendo algo errado. Campo Santo deve ser respeitado, não é? Abraços, Feliciano e amigos aqui do canal. Olá, Feliciano, tudo bem? O meu nome é Anderson, tenho 28 anos. Eu gostaria de compartilhar um relato que aconteceu com a minha irmã mais velha, que já é falecida, a Edna. A Edna e eu temos uma diferença de 12 anos. E infelizmente a minha irmã foi uma das vítimas da Covid. Quando eu tinha 7 anos de idade, a Edna veio morar conosco, pois ela passou toda a sua infância morando em um sítio com os meus avós maternos. Ela foi praticamente criada pelos meus avós. Poucas vezes ela vinha para a capital, em Curitiba. Esse sítio dos meus avós ficava na cidade de Cruzeiro do Sul. E a minha irmã gostava muito de ficar com os meus avós. Ela tinha a rotina de ajudar os meus avós, que já eram idosos. Os meus pais enviavam uma quantia todo mês para ajudar nas despesas da casa e tudo que ela precisasse. Poucas vezes eu havia visto a minha irmã. Só quando eu ia para esse sítio e nós ficávamos no final de semana. Esse fato aconteceu quando eu ainda não era nascido. A Edna tinha 10 anos de idade. O local desse sítio era uma fazenda que foi loteada e dividida para vários funcionários e moradores que compraram do dono da fazenda. E antigamente essa fazenda era uma fazenda que produzia muito e tinha vários funcionários. Ela era uma fazenda do tempo da escravidão. A única coisa que foi mantida dessa fazenda foi um cemitério antigo, com as suas lápides que estavam deterioradas com o tempo. A Edna tinha uma amiga, a Regina, que morava em um sítio vizinho. As duas eram muito amigas, tinham quase a mesma idade, iam para a escola juntas e sempre estavam brincando com as crianças dos sítios vizinhos. A Edna contava que a nossa avó sempre dizia que eles não deveriam brincar no cemitério. Uma certa vez, um dos meninos propôs que eles fossem até o cemitério quando estivesse próximo para escurecer, que eles ficassem ali quietos e fossem embora. E a Regina ficou com muito medo, mas a minha irmã, a Edna, disse que eles iriam. E foram em 5. Os meninos tinham entre 8 e 9 anos. E como eu disse, a Edna e a Regina entre 10 e 11 anos. Os 5 abriram o portão do cemitério, que era um portão de madeira que já estava todo quebrado. Deixaram o portão aberto e começaram a andar dentro do cemitério. E era um local muito assustador, pois anos depois, quando eu visitei o local, eu me senti arrepiado só de olhar. Imagine quase ao entardecer, quando já estava começando a ficar escuro. Quando os meninos começaram a brincar, gritar, fazer zombarias, a Regina repreendeu os meninos dizendo que eles deveriam parar. E eles continuavam fazendo aquela algazarra dentro do cemitério. Até que os meninos começaram a brigar entre eles. Um jogou o outro no chão e eles começaram a jogar pedras uns nos outros. E também começaram a jogar pedras na Edna e na Regina, que começaram a gritar, falando para que eles parassem. E os meninos não paravam, eles faziam mais zombarias. Os 3 meninos corriam em volta dos túmulos, fazendo aqueles barulhos. E a Edna disse que ela e a Regina olharam lá no fundo do cemitério e já estava quase escuro. Elas viram que um homem estava parado do lado de dentro do cemitério, aonde havia uma cerca. Esse homem parecia estar acendendo uma vela. Ela viu quando a chama da vela começou a pegar fogo e as duas ficaram ali, olhando para aquele homem. Aquele homem começou a caminhar na direção dos meninos. A Edna e a Regina começaram a gritar apontando para o homem, e os meninos continuavam ali, brincando e caçoando das meninas. Então esse homem foi se aproximando. Quando ele chegou próximo dos meninos,
ele disse em tom alto: "Boa noite", com uma voz grossa que chamou a atenção de todos. Quando os meninos olharam na direção daquele homem, eles saíram correndo. Um dos meninos quase que leva a cerca com o peito, se machucando com o arame da cerca. As meninas ficaram ali paradas, mas quando aquele homem se voltou na direção da minha irmã e da Regina, a Edna disse que quase caiu para trás. Aquele homem tinha uma feição cadavérica, como se fosse uma caveira com um pouco de carne no rosto. Parecia que aquele homem havia saído de dentro de um túmulo. Elas ficaram ali sem reação e começaram a chorar. E aquele homem só disse uma palavra: "Vão embora." E as duas saíram correndo, passando pelo portão do cemitério e indo até a casa dos meus avós. As duas bateram na porta desesperadas e o meu avô abriu. Elas mal conseguiam contar o que havia acontecido. Com um pouco de água com açúcar e uma calmaria da minha avó, elas contaram que foram até o cemitério. Os meus avós repreenderam as duas meninas. Meu avô acompanhou a Regina até a sua casa e depois os dois conversaram com a minha irmã, falando que ela estava proibida de pisar o pé no cemitério sem a presença dos meus avós. Quando a minha irmã descreveu aquele homem, o meu avô disse que muitos o viam lá no cemitério. Ele era o guardião do cemitério, que fechava as portas para que ninguém de fora entrasse. A Edna relatava que o meu avô falou com uma tranquilidade que parecia até que ele também já havia visto aquele homem do cemitério. Por muitas vezes a Edna contava e começava a chorar, descrevendo aquele homem. Mas ela me contou 2 ou 3 vezes esse relato, e eu me arrepiava, e me arrepio até hoje, pensando naquele guardião do cemitério. Dizem que todo cemitério tem um guardião, que merece respeito, e que o solo do cemitério não deve ser profanado. E acredito que aqueles meninos estavam fazendo tantas travessuras que o guardião deu um jeito de afastá-los do cemitério, e também pediu para que a Edna e a Regina saíssem do local. Quando os meus avós faleceram, a família vendeu esse sítio para um senhor que já tinha vários sítios na região. Eu não sei se o cemitério se mantém até hoje no mesmo local, mas que era um local sinistro e assustador, ele era. Abraços, Feliciano e amigos do canal A Hora do Além. Muito obrigado, Heloísa e Anderson, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar o link do WhatsApp do canal na descrição do vídeo. Me enviem uma mensagem. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Tenham todos uma ótima semana, Deus abençoe e até o próximo vídeo.